Meus irmãos, a graça e a paz a todos. Que bom poder estar com os irmãos mais uma quinta-feira, culto de oração. Então vamos glorificar a Deus. Vamos começar o culto orando e agradecendo a Deus. Deus, nesse momento, mais uma vez, queremos te apresentar esse culto que vai decorrer hoje. Que o Senhor possa continuar derramando a tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida, ó Deus, daqueles que estão principalmente nesse momento perecendo com essa doença tão terrível. Que o Senhor, que é o médico por excelência, possa derramar graça, abrir a mentalidade dos médicos, Senhor, e conceder a ele a inteligência suficiente, ó Deus, para descobrir a cura para esse vírus tão terrível, se assim for o teu querer. Nessa noite, o Senhor, ó Deus, nos conduza nesse louvor e adoração e tudo que vai ocorrer nessa noite, mais uma vez agradecidos em teu nome. Amém. Vamos cultuar o Senhor, ó Deus, meus irmãos, nesse momento, com mais uma canção. Que os irmãos estejam atentos e cante conosco, grande é o Senhor e muito digno de louvor. É o Senhor e o digno de louvor, na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de todos
Senhor. Nesse momento, o pastor Gelson vai estar com a palavra, dando continuidade ao nosso culto, a glorificação no nome do Senhor. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês.
Nessa noite, eu gostaria de trazer para os irmãos uma mensagem diferente. Trata-se de uma gravação de uma live apresentada pelos pastores Josué Campanhã e Tiago Farias, da Envisionar. O tema dessa live é Construa Agora uma Nova Visão para a Igreja Pós-Crise. Essa live abordará 3 assuntos por demais importantes para mim como pastor, para você como líder e para todos os irmãos da igreja. Josué sugere que a igreja reflita 3 questionamentos nessa live. De que maneira estamos discipulando as pessoas para que elas cumpram a missão que Cristo estabeleceu para elas? De que forma estamos capacitando os líderes para que eles transformem o mundo? E como estamos alcançando o coração da nova geração e discipulando-os para garantir o futuro da igreja? Esses 3 temas serão abordados nessa live e que eu solicito, peço, insisto que você assista toda a live, mesmo porque é o culto que nós estamos prestando ao Senhor nessa noite. Então, eu peço que o Espírito Santo de Deus abra a sua mente, o seu coração, para entender, compreender e colocar em prática tudo que vai ser falado nessa live, nessa noite. Que Deus, pois, te abençoe, te guarde e escute até o fim. Preste bastante atenção no que Deus quer te falar nessa noite. Deus te abençoe. Olá, muito obrigado para todos que estão acompanhando a gente nessa terceira live da nossa sequência, o efeito da liderança na crise. Hoje nós vamos trabalhar o último tópico com o título Construa uma nova visão para a igreja pós-crise. Se você perdeu as nossas 2 lives anteriores, por favor, acesse nossas redes sociais e acompanhe lá como ver as lives anteriores. A gente teve 2 anteriores que a gente vai contar um pouquinho mais para vocês em breve. Então você pode compartilhar com outras pessoas e também rever, se quiser, novamente essa live de hoje, que a gente vai disponibilizar em breve pelo próprio YouTube. Ok? Bom, sem mais delongas, já vamos começar. Josué, obrigado por estar aqui conosco. Alegria. Conversando sobre o que a gente ia falar hoje, você me lembrou de uma história muito peculiar para que a gente pudesse começar esse bate-papo de hoje, né? Como é que é essa história aí? É uma história muito interessante quando eu pensei nessa live. Alguns anos atrás eu estava dando consultoria para uma determinada igreja e numa das reuniões que a gente estava fazendo com a liderança, eu resolvi fazer uma pergunta incômoda. A pergunta que me veio foi: se o templo de vocês e o prédio de vocês pegasse fogo nos próximos dias e tudo fosse destruído, como é que vocês seriam igreja a partir da próxima semana? Bom, o fato é que aquela pergunta, num primeiro momento, causou muito riso, depois eu fiquei sério e eles perceberam que a pergunta não era brincadeira, e aí eles acharam que eu tinha pegado pesado demais, mas em seguida eles deram algumas respostas assim superficiais, daquelas que todo mundo já imagina. Bom, eu deixei a pergunta para reflexão e fui embora. O que eu não esperava é que alguns dias depois, alguns líderes me telefonassem dizendo: Josué, parece que você tinha bola de cristal. Há 2 dias atrás, nossa igreja, ou templo pelo menos, pegou fogo, tudo foi queimado, os prédios, os equipamentos, os bancos, os equipamentos de projeção, enfim, não sobrou nada. Nós vamos ter que começar tudo outra vez. No primeiro momento, eu fiquei meio arrepiado e horrorizado, né? Porque eu falei assim, eles vão querer me amaldiçoar por isso, né? Mas, num segundo momento, naqueles telefonemas que eu recebi de alguns líderes, eles disseram: bom, agora a gente tem realmente dimensão da pergunta que você fez. Agora começa a fazer sentido, porque quando a gente viu tudo aquilo em chamas e que a gente não teria um lugar para se reunir no próximo domingo, a gente começou a perceber que fazia sentido pensar em que tipo de igreja a gente era. Tirando tudo que a gente tinha, tirando o nosso chão, literalmente, o que sobrou? Bom, amigos, essa é uma história real. Ela aconteceu comigo alguns anos atrás. Obviamente, eu não vou citar aqui detalhes, nem nome da igreja, nem cidade, mas ela serve para introduzir o que a gente quer conversar hoje com vocês. Eu diria que o coronavírus fez mais ou menos a mesma coisa
com as igrejas atualmente. Fez com todos, com as famílias, com as organizações, com o governo, com as cidades, com as empresas, mas hoje a gente vai focar nas igrejas. O formato que todos praticavam a igreja deixou de existir da noite para o dia. Nós vivíamos em função de atividades, cultos, grupos, células, reuniões, congressos, encontros, etc. E, de repente, por decreto, tudo que teve que ser interrompido imediatamente, e isso revelou dois tipos de pastores. Bom, primeiro, um pequeno grupo resistiu tremendamente e disse que ia continuar, até que eles tiveram que ceder a um decreto governamental. Mas o segundo tipo de pastores ou líderes que essa pandemia revelou são aqueles que tentaram transferir tudo que faziam presencialmente para o online, tentando repetir as mesmas coisas. Eu sei que não se pode negar que nesse mar de informações que a gente está hoje, nós estamos alcançando muito mais gente com o evangelho, as igrejas estão alcançando muito mais pessoas com seus cultos online, ou seja lá o que for, apesar da qualidade terrível que alguns estão fazendo. Esses dias eu vi um com a câmera assim deitado, né, e ele não tinha acho que nem noção do que estava transmitindo. Então, por favor, se você está começando a fazer as coisas online e pretende continuar, busque ajuda. Nós mesmos na Envisionar temos parceiros como a InChurch e outros que podem te ajudar a elevar o nível, a barra disso. Mas a questão não é essa. O ponto que eu queria chamar a atenção é que tanto pastores como líderes, às vezes, têm resistido a pensar numa mudança. Eles estão tentando fazer o mesmo do que sempre fizeram. Aqueles que tentaram manter tudo no início, presencialmente, até contra uma ordem governamental, ou aqueles que simplesmente transferiram tudo do presencial para o online, eles têm o mesmo DNA. Eles querem manter o que sempre fizeram. A gente não parou para pensar o seguinte: esse é o momento de refletir e repensar, como a gente já falou na primeira live. Gente, entenda o seguinte, nós não estamos tirando o mérito da preocupação com as pessoas, elas precisam de aconchego, de aconselhamento, de interação, de comunhão nesse momento de crise. O brasileiro é relacional, ele precisa disso. No entanto, nós gostaríamos de levantar algumas questões para reflexão dos pastores e líderes, e quem sabe até dos padres, porque um padre me disse esses dias que as mesmas coisas se aplicam para as igrejas católicas, para pensar em algumas perguntas que requerem decisão imediata. Eu estava vindo para cá e uma cunhada minha me mandou um áudio dizendo assim: eu comecei a ver uma cena de um tufão vindo, de um tsunami vindo. E as pessoas reagiam de duas formas. Primeiro, algumas ficaram simplesmente paralisadas. E outras que viram e tiveram noção do perigo, elas saíram correndo para tentar se salvar. Parece que uma boa parte dos pastores e igrejas estão parados diante de um tsunami que já está engolindo a gente. E o que a gente gostaria de discutir hoje com você são alguns passos, algumas coisas bem práticas que você precisa decidir agora, senão depois não vai dar tempo. É verdade. E essa nossa live, ela veio já na sequência de outras duas, como eu comentei, né? A primeira live a gente comentou sobre o fato de que as crises causam disrupturas, né? Causam rompimento. E a igreja, ela vai ter que se adaptar nesse tempo de transformação, né? E ela não vai ser mais a mesma após o Covid-19. Tem muita gente que ainda não entendeu isso, mas de fato a igreja não será a mesma. Na segunda live que a gente fez com o Craig Rochelle, na semana passada, ele falou sobre a necessidade dos líderes tomarem decisões no curto prazo, obviamente pensando no longo prazo, né? Mas focando naquilo que é absolutamente essencial para a missão agora, né? E hoje, nessa terceira e última live dessa série que estamos fazendo, a gente quer partir justamente desse ponto, né? Sobre o que é absolutamente essencial para a missão. Como é que a gente pode ajudar os pastores e líderes das igrejas a tomarem decisões em 3 áreas práticas para a igreja. Então, a gente quer te ajudar a tomar decisões realmente para construir agora a nova visão para a igreja depois da crise. Esse é um momento super oportuno para você aproveitar esse momento agora, né? E para começar, a gente quer falar um pouco sobre visão. A visão, muitas vezes, é algo que a gente desconsidera, né? Mas é super importante para esse momento de pensar o futuro, né? Josué, tem muita gente achando que assim que a gente acabar a quarentena, né, passar aí daqui um mês, por exemplo, quase tudo volta ao normal, né? E a gente vai poder fazer tudo que a gente sempre fez, com uma outra diferença, mas vai poder continuar fazendo as mesmas coisas, né? O que você acha sobre isso?
Bom, se a gente estivesse num café, tomando um café, eu me aproximaria de você agora, olharia bem nos olhos e diria: esqueça o seu plano. A gente tem que deixar de lado os planos que a gente tinha para a igreja que a gente tinha antes da crise. O mundo que nós prevíamos é passado. O mundo inteiro vai ser diferente depois da crise. E provavelmente a igreja que você previa continuar mantendo, ela é passado. Eu lamento te informar isso. Agora, eu tenho boas notícias. Pelo menos duas. Uma primeira boa notícia é que o mundo depois da crise vai continuar mudando numa velocidade incrível. Isso é bom, desde que a gente saiba aproveitar essa mudança. Mas a segunda coisa é que a igreja vai sobreviver. Porque a igreja já sobreviveu a 2000 anos de ataques, de pressões, de guerras e de crises. Então, a igreja vai sobreviver. Eu não sei dizer se a sua igreja local vai sobreviver, mas a igreja de Jesus vai. E eu queria basear isso que eu estou dizendo em algumas coisas que eu não sei se você já parou para pensar, mas que estão acontecendo exatamente agora, enquanto a gente está falando aqui. Perceba só, os membros da sua igreja, eles visitaram nesses últimos dias centenas de outras igrejas ou de outros cultos online. Eles ouviram dezenas de sermões melhores que o seu. Eles conheceram estilos diferentes de igreja, variadas propostas de ministério, enfim, eles estão conhecendo um monte de coisas novas que, se você tivesse continuado tudo como era antes, eles não teriam tido essa oportunidade. Mas isso já é fato consumado, eles conheceram. Depois da crise, provavelmente, uma boa parte deles vai começar a considerar aquilo que é título de um livro antigo que a gente usava como referência. A grama do vizinho é mais verde. E pode ser que você perca muita gente. Eu não estou fazendo mais nenhuma profecia aqui como aquela que eu falei para a igreja lá que ia pegar fogo, mas isso é fato, gente. Eles vão fazer comparações, eles vão ter um estilo de vida diferente em todos os aspectos. E talvez eles só não mudarão de igreja por duas razões. Primeira, porque eles têm relacionamentos profundos com outras pessoas na sua igreja, não só familiares, mas relacionamentos que realmente justifiquem eles continuarem ali. Segundo, se existe uma visão na sua igreja pela qual eles são apaixonados. Eles dizem assim: eu jamais deixaria essa igreja porque aqui nós temos uma visão e nós estamos indo para aquele lugar e eu não quero perder isso por nada. Então, são dois fatos que ilustram bem que o plano tem que mudar porque a igreja mudou e o mundo mudou. Mas a questão é, bom, o que eu faço então daqui para frente? É verdade. E ao longo de toda a live hoje, a gente vai dar uma série de perguntas, fazer uma série de perguntas para vocês, para te ajudar a pensar como lidar com esse momento de transformação, né? E não é uma pergunta só para você fazer para você mesmo, uma autorreflexão, mas para você levar essas perguntas para a sua equipe, da sua igreja, e refletir com ela esse caminho. Claro, talvez nesse momento, refletir à distância, numa reunião à distância. Mas essas perguntas, depois eu vou explicar, a gente vai disponibilizar para vocês. E as duas perguntas iniciais dentro disso que o Josué está trazendo são as seguintes. Será que nossa igreja tem uma visão que realmente cativa as pessoas? Todos nós somos apaixonados por essa visão? Então, são duas perguntas que levam a gente a pensar realmente sobre a nossa visão da igreja. Tiago, essas perguntas incomodam. E a gente sabe, a gente já tem pesquisas, tanto na Envisionar, como na CEPAL, em outras organizações que a gente tem acesso, de que a grande parte das igrejas, infelizmente, não tem essa visão. Um bom número de pastores simplesmente estão mantendo as coisas. E isso é preocupante. Então, caso você não tenha essa visão apaixonante que envolve as pessoas na igreja e elas jamais deixariam, nós queremos te ajudar a construir isso. Se você ou a sua igreja já tem uma visão desse tipo, eu diria, é hora também de fazer uma reavaliação, uma lapidação dessa visão, para ver se ela supera a crise atual e chega ao futuro. Tem uma frase muito interessante do Peter Drucker que diz o seguinte: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Se a gente fizesse uma paráfrase disso para a igreja, eu diria, a melhor maneira de prever o futuro da igreja depois da pandemia é criá-lo. E você tem essa oportunidade nas mãos. A gente está vivendo ocorrências inesperadas.
Ninguém previa isso há 15 dias atrás, há 2 meses atrás. Talvez você já tivesse preparado até a sua série de sermões para os próximos 2 ou 3 meses, e agora, de repente, você tem que repensar tudo. E quando a gente vive situações assim, se a gente olha ao longo da história, a gente percebe que, às vezes, essas situações mostram uma coisa a respeito da igreja e dos líderes da igreja. É que eles não estão em sintonia com a realidade daquilo que Deus está fazendo no mundo. Bom, nós já pregamos, provavelmente você, eu também, Tiago, e todas as pessoas que pregam, ensinam que Deus é soberano e tudo mais. Essa é a hora de experimentar a soberania de Deus, porque se a gente crê naquilo que a gente pregou, agora é a hora de dizer, bom, Deus está por trás de todo esse negócio. Então, quando surge uma crise no mundo, é o momento de a igreja se perguntar qual é o nosso novo papel para cumprir a mesma missão original que a gente recebeu. O que a gente tem que fazer de diferente? A missão não mudou. O que mudou é a forma de ser igreja. A gente também percebe que a crise, por exemplo, assolou a igreja primitiva de uma maneira terrível. Quando surgiu isso, talvez muita gente quisesse que aquela crise passasse. Mas, na verdade, vejam só alguns benefícios, eu quero só relembrar isso daquela primeira crise que a igreja primitiva passou. Bom, primeiro, o evangelho foi pregado para muitas pessoas que não receberiam o evangelho, como, por exemplo, os gentios. A igreja de Jerusalém era a igreja, né? Era o centro das atenções, os holofotes estavam todos em cima dela. O que aconteceu com a crise? Bom, anos depois, a igreja de Antioquia se tornou o centro da missão. Já não era Jerusalém, que teve que começar tudo outra vez. Quando houve uma crise, por exemplo, essa crise na igreja primitiva, eu diria que, olhando e lendo as entrelinhas da história, os líderes não estavam preocupados em simplesmente ajuntar as pessoas para manter o culto funcionando. Mas eles estavam preocupados em saber quais eram as notícias das pessoas que tinham ido para outras cidades, outros lugares, começado a falar do evangelho. Eles queriam saber o que estava acontecendo nesses lugares, ao invés de simplesmente manter tudo aquilo que eles faziam. O Hernandes Dias Lopes tem uma afirmação interessante que ele diz: a crise é o vento que atiça o fogo do Espírito. Em vez de destruir a igreja, ele a promove. O Hernandes também diz que o martírio de Estevão provocou a perseguição desembocou na dispersão, e a dispersão redundou na evangelização. Foi o vento que espalhou a semente do evangelho. Então, tudo isso foi bom, mas a igreja teve que entender qual era o novo momento. Do ponto de vista humano, a gente poderia dizer que aquele momento foi o momento mais tenebroso para os cristãos. Gente sendo presa, gente sendo arrancada de casa pelos cabelos, gente sendo queimada, sendo jogada para os leões, sendo perseguida, etc. Mas, do ponto de vista de Deus, foi o começo de uma grande revolução espiritual. A igreja largou suas fronteiras, diz o Hernandes Dias Lopes. Da mesma forma, a gente precisa entender que é muito difícil entender isso, mas a missão foi cumprida através da perseguição. Isso parece aquele soco que a gente leva no estômago e diz, espera aí, deixa eu processar isso. Sim, isso quem diz é o Justo Gonçalves. A missão foi cumprida através da perseguição. Então, isso significa que a perseguição não é um acidente de percurso. A perseguição faz parte de uma agenda. Agenda de quem? De Deus. E se a agenda é de Deus e a igreja é de Deus, e ele cumpre a missão através da igreja, então a igreja precisa ser obediente para poder ser a esperança do mundo. Se ela for desobediente, ela se torna uma ameaça, porque ela está tentando fazer aquilo que Deus não pediu que ela fizesse e está tentando manter a sua própria agenda. Com isso, então, eu queria dizer que o fundamento para a igreja ser essa esperança do mundo é ser uma igreja que tem uma visão de futuro e uma visão diferente de mundo. Essa crise lá na igreja primitiva fez com que os cristãos tivessem esse mesmo papel que o vento tem com a semente. O vento espalha a semente para ela se multiplicar. Na igreja primitiva, o vento espalhou os cristãos para o evangelho se multiplicar. Eu diria, minha gente, que o coronavírus fez isso com a igreja atual. Ele espalhou aquele pessoal que estava ali só vivendo em termos de cultos, atividades, etc., para eles se multiplicarem. Agora, será que a gente está entendendo isso dessa forma? É verdade. E dentro dessa abertura que a gente está fazendo aqui, conversando sobre visão, né, surgem duas perguntas cruciais que você também pode fazer para a sua equipe, né, para começar com a sua equipe. A primeira é, os nossos membros, eles aprenderam a fazer discípulos, a ser e fazer discípulos,
para multiplicar, ou eles estão cheios de informação e não sabem simplesmente o que fazer com isso agora, né? Eles estão preparados? A segunda pergunta é, os pastores e líderes estão entendendo o mover do Espírito, espalhando as pessoas para salgar o mundo, para ser sal e luz pelo mundo, ou estão apenas preocupados, né, em manter os cultos online para que as pessoas não percam, né, esse espaço, esse momento, e estão preocupados cada vez mais em fazer cultos online mais interessantes, né? Qual que é a essência da preocupação? Eu acho que você deveria discutir bem essas perguntas com a sua equipe. Chame o pessoal para uma conversa, obviamente não dá um café presencial, mas dá um bom café virtual esse, pode encher a garrafa de café, porque a conversa é longa, porque, na verdade, isso tem a ver com algo que eu mencionei na primeira live, que incomodou muita gente me mandou mensagem e perguntas. Eu falei sobre aquilo que eu chamei de pandemia do foco. O que é a pandemia do foco? Isso significa que as nossas atividades roubam a energia do nosso foco. A gente tenta fazer um monte de coisas ao mesmo tempo na igreja e isso rouba a energia do nosso foco. Isso é o que eu chamo também de pandemia do foco. Agora, na verdade, as igrejas já viviam uma pandemia muito antes do coronavírus. Essa pandemia, ela contagiou milhões de pessoas, ela matou, entre aspas, a fé de milhares de membros e de líderes de igreja. O coronavírus, por exemplo, ele ataca as vias respiratórias, né? Ele impede a gente de respirar, e muitos acabam morrendo por isso. Eu diria que existe um vírus similar ao coronavírus na igreja. É o ativismo vírus, se é que a gente pode chamar assim. O ativismo vírus ataca as vias respiratórias da igreja, ele tira a capacidade da igreja de cumprir sua missão. Os pastores e líderes literalmente morrem asfixiados, tentando realizar um monte de coisas, mas não produzem nenhum discípulo. Eu diria que o sucesso do ativismo gera o fracasso do discipulado. Quero repetir isso porque é muito importante para você conversar com a sua equipe. O sucesso do ativismo oculta ou gera o fracasso do discipulado. Não basta saber o número de cultos, congressos ou conferências que a sua igreja tem. A pergunta central é quantos discípulos ela forma. Talvez o maior objetivo de Deus com essa crise, eu arriscaria dizer, é revelar uma nova realidade da igreja para ela mesma. Tem uma expressão do Gallup que fala que a igreja normalmente tende a se adaptar tardiamente às mudanças que acontecem. A igreja, na verdade, ela só reage às mudanças, quando, na verdade, ela deveria estar à frente do tempo. Da mesma forma que a crise revela os nossos problemas, eu diria que a crise revelou os problemas da igreja. Vamos só fazer uma comparação para vocês terem uma ideia. No Brasil e em muitos países, a crise revelou vários problemas. Nossa falta de saneamento, nossas dificuldades financeiras que a gente ia empurrando com a barriga e agora não tem mais como. Revelou um sistema falido de saúde, revelou milhões de pessoas que estão sem emprego e agora precisam de R$600, de R$1.200 do governo, etc. Eu diria que a mesma coisa aconteceu na igreja. Minha gente, a sua igreja não simplesmente parou os cultos e está fazendo online. As vísceras da sua igreja estão para fora agora. Foi revelado através da crise que talvez a sua igreja seja centrada no culto. Tudo gira em torno do culto, por isso está todo mundo desesperado em fazer culto online. Ou revelou um sistema arcaico de arrecadação de fundos. Um pastor me falou essa semana que ele dispensou todo mundo de trabalhar na igreja, mas ele precisa ir lá abrir todo dia. Por quê? Porque o pessoal está levando o dízimo lá para depositar no gasofilácio. Então, isso revela um sistema arcaico de arrecadação de fundos. Revela a nossa dependência do ativismo, de manter a igreja funcionando a todo custo. Revela a falta de discipulado, revela a falta de capacitação de líderes, revela a falta de investimento na nova geração, por exemplo. Então, me parece que a crise trouxe para a gente as nossas vísceras para fora, e se a gente quer encarar esses problemas, a hora é agora. É verdade. Então, a gente gostaria de trabalhar com vocês nessa live de hoje 3 perguntas cruciais que todo líder ou pastor de uma igreja precisa responder para sonhar com a igreja depois da crise. E esse é o momento perfeito para isso. Mas antes da gente ir para a primeira pergunta, eu já queria te informar que a gente vai disponibilizar de forma gratuita para você um PDF com a síntese dos principais pontos que a gente está conversando aqui nessa live de hoje, com todas as perguntas que a gente está fazendo, vai estar tudo lá. E para você receber esse PDF com essa síntese, com as perguntas, é só você preencher um link
que tem um cadastro bem rápido na descrição do vídeo, em alguns comentários desse vídeo no YouTube também. E aí você vai poder receber isso por e-mail entre hoje e amanhã. A gente vai mandar isso para você. Além disso, para você que vai preencher esse link, a gente também vai sortear alguns livros no final dessa live de hoje. E para quem tiver inscrito, vai ser sorteado para você. No finalzinho desse link, dessa live, a gente vai sortear, tá bom? Vamos lá então, Josué, para a primeira pergunta que a gente prometeu conversar com o pessoal, né? De que forma estamos discipulando as pessoas para que elas cumpram a missão? Vou repetir. De que forma nós estamos discipulando as pessoas para que elas cumpram a missão? Josué, no meio dessa pandemia, os líderes e pastores querendo, muitas vezes, procurar ideias inovadoras de como fazer uma coisa online mais atraente, né? Muita gente pergunta, mas por que vocês estão falando, então, de discipulado, né? Isso não é muito inovador, né? O que discipulado tem a ver com esse momento que a gente está vivendo? Bom, a gente poderia começar com aquela velha afirmação de Salomão de que não existe nada novo debaixo do sol. Como eu falei, a igreja já passou por diversas disrupturas ao longo da história. Mas tudo começou com a igreja primitiva. A gente não pode esquecer disso. Até nisso, eu creio que a Bíblia e Deus deixou um exemplo bem claro para a gente, de que a gente ia enfrentar dificuldades, mas que a gente precisava manter o foco na missão. E se a gente vai falar de missão e vai falar de decisões que a gente precisa tomar nesse momento para corrigir o rumo da igreja, trazer ela para o centro da missão, não tem como falar de outra coisa a não ser discipulado em primeiro lugar. Percebam o seguinte, depois de um crescimento explosivo da igreja em Jerusalém, parece que tanto os apóstolos como a multidão, eles não estavam entendendo que Deus queria levar a igreja para o próximo nível, que era a expansão do evangelho. Não era só pregação, evangelização, mas era realmente fazer novos discípulos, como eles estavam fazendo em Jerusalém. Então, como eles não entendiam isso, a Bíblia brasileira comentada usa uma expressão muito interessante, né? Deus elegeu o primeiro diretor de missões da igreja, Saulo. Ele nem tinha se convertido ainda, mas ele era o diretor de missões. Ele foi aquele cara que trouxe a perseguição da noite para o dia, que fez com que os cristãos tivessem que mudar de cidade, mudar de casa, trocar de emprego, arrumar uma nova forma de sustento, começar uma nova etapa de vida. E o que aconteceu simultaneamente? As atividades religiosas deles simplesmente cessaram. Aquela coisa que a gente lê bonita em Atos 2, se reuniam todos os dias, de casa em casa, e no templo, acabou de repente, não tem mais nada disso. E não tinha culto online. Não tinha mais culto, na verdade, ou louvor, ou reuniões. Bom, no primeiro momento, a gente pode avaliar que eles poderiam ter se tornado revoltados, né? Porque a fé deles tinha gerado isso. No entanto, minha gente, aqui a gente já aprende uma coisa fantástica com a crise da igreja primitiva. Eles tinham sido bem discipulados. E em lugar de simplesmente eles praguejarem ou desejarem voltar a ter todas as atividades religiosas que eles tinham, eles começaram a compartilhar o evangelho e fazer novos discípulos nos lugares onde eles chegaram. Isso mudou o mundo nos anos seguintes. Parece que Deus precisou, como diz um amigo nosso da equipe, né, o Juan, chacoalhar a jaqueira para as pessoas se acordarem e dizerem: ei, peraí, Deus está fazendo as coisas de um jeito diferente. Deixa eu me juntar a Deus naquilo que Ele está fazendo. Deus não ficou esperando a igreja criar o Ministério de Missões ou criar um grande evento, trazer pregadores famosos, cantores famosos, etc., para converter o mundo da época. Nenhum congresso? Nenhum congresso. Ele simplesmente criou uma disruptura para extrair o melhor de cada cristão onde ele chegasse. Eu diria que a disruptura da igreja atual, por causa do coronavírus, ela pode gerar dois tipos de igreja após a crise. As que vão continuar olhando para o umbigo e querendo fazer tudo do jeito que sempre fizeram. Infelizmente, alguns vão querer continuar fazendo isso. De outro lado, outros vão se reinventar, focando na mesma missão original. A única coisa, o Ari Veloso dizia isso, eu não canso de repetir essa expressão do Ari, que é: Jesus só pediu que a gente fizesse uma coisa, ele só deu uma missão: façam discípulos. O resto foi tudo a gente que inventou. E o pior é que a gente inventou muita coisa, e essas muitas coisas que a gente inventou tomou o lugar da essência da missão. Então, deixe-me fazer uma outra pergunta incômoda. Novamente, eu não quero que isso aconteça, né? Mas imagine que esse recurso que a gente está usando agora, a internet global,
entre em colapso nos próximos dias. Não, Josué, não é possível. E ninguém possa fazer culto online. Não, aí demais. Como a sua igreja continuaria existindo? Por isso que eu comecei com aquela história que eu falei para a igreja que eu estava dando consultoria alguns anos atrás. Se queimasse o templo, o prédio, o que sobrou de vocês como igreja? O que sobraria de muitas igrejas hoje se a gente tirasse a internet da jogada? Se a internet simplesmente parasse no mundo inteiro? Será que a forma como você discipulou as pessoas na sua igreja até hoje fez com que eles aprendessem de uma maneira incrível como é que eles são discípulos e como é que eles podem fazer novos discípulos, e eles sairiam desesperados fazendo novos discípulos? Será que o evangelho transformaria o mundo atual como transformou no tempo da igreja primitiva? Ou será que os membros da sua igreja vão começar a mandar recadinho para você, lamentando que não tem mais culto, não tem mais EBD online, não tem mais célula online, etc. Qual seria a reação deles? Minha gente, percebam que o discipulado é um processo poderoso, capaz de influenciar o futuro da sua igreja pós-crise. De que forma nós estamos discipulando as pessoas para que elas cumpram a missão? Eu espero que essa pergunta te incomode bastante e te ajude a definir o rumo da sua igreja nos próximos meses e anos. Diante dessa pergunta, eu diria, você só pode chegar a duas conclusões. Primeiro, eu sou um pastor ou um líder ativista e não discipulei as pessoas ou não criei um processo de discipulado na igreja para que elas reajam de uma forma como a igreja primitiva reagiu. Segundo, se você chegar a essa conclusão, que é dura, mas a quarentena é boa para isso, você pode ir para uma segunda conclusão, que é menos dolorida. A segunda conclusão é esperançosa. É tomar decisões durante a quarentena, orar e planejar a visão de futuro da sua igreja, que inclua, em primeiro lugar, um tremendo projeto de discipulado. Josué, só fazendo um parênteses aqui, uma das pessoas falou que você pegou pesado um pouco. Tudo bem ficar em casa sem trabalhar, tudo bem pegar fogo na igreja, mas tirar a internet, aí é demais, é demais. Então, dentro dessa primeira pergunta, né, sobre como é que a gente vai discipular as pessoas nesse momento, a gente quer deixar uma pergunta-chave para você ter com a sua equipe, mais uma dentro desse primeiro bloco, né? Você quer ter uma grande igreja, imponente, famosa, ou você quer ter um grande grupo de discípulos? Pensando agora na conexão entre discipulado e esse momento de pandemia que a gente vive, né, Josué? Tem um livro até famoso chamado Ponto da Virada, do Malcolm Gladwell, que ele fala que deflagrar epidemias exige a concentração de recursos em poucas áreas essenciais, né? E a gente está falando agora de uma epidemia do bem, que é esse discipulado, né? Que pode gerar transformação e não destruição. Com certeza. Ontem, quando eu estava revisando isso e algumas coisas para jogar hoje para reflexão, sabe quando dá aquele estalo assim? E eu estava revendo esse livro do Ponto da Virada, e ele usa isso como um argumento do bem. Não existe só a epidemia do mal, né? Esse livro fala que você pode criar uma epidemia do bem. E a epidemia acontece quando você joga toda a sua energia ali. Ela começa pequeno e ela começa a contagiar. Então eu imediatamente fiz a conexão aqui no cérebro. Discipulado e epidemia são duas coisas que combinam. O discipulado pode se espalhar como uma epidemia da missão por meio da igreja. O discipulado é um comportamento contagiante por si só, minha gente. Uma epidemia causa contágio, seja do bem ou do mal. Mas agora nós estamos falando de uma epidemia do bem. As epidemias envolvem a ação das pessoas. Por que está todo mundo pedindo para ficar em casa? Para que você não contagie outro. Porque se eu só tocar você, ou der um espirro, etc., eu posso te contagiar. Mas eu também posso te contagiar para o bem. E, neste caso, nós estamos falando de uma epidemia que pode se transformar numa infecção transformadora, como na igreja primitiva. Tiago e amigos, vocês já pararam para pensar que a sua igreja pode espalhar uma epidemia transformadora na sua cidade? E num momento em que as pessoas estão totalmente abertas para isso. Você já pensou que, como na igreja primitiva, Deus ampliou os nossos horizontes agora sobre o que é discipulado? Até algumas semanas atrás, eu vi algumas pessoas discutindo se discipulado tem que ser individual, se tem que ser em grupo, se tem que ser com a revista A, com o material B, etc. Esqueçam isso, isso faz parte do velho mundo.
Agora, Deus ampliou nossa visão e nossa perspectiva sobre o que é discipulado. A gente pode ter discipulado em grupo, mini-grupo, dupla, trio, presencialmente, online. Tem N possibilidades de a gente espalhar essa epidemia transformadora. Agora, quais são as pessoas que poderiam começar isso na sua igreja? Não só na sua igreja, mas na sua cidade. Não só na sua cidade, como em outras partes do Brasil e do mundo, porque eu posso discipular alguém que está lá na Austrália, pela internet. Será que a gente seria capaz de criar essa epidemia do bem, essa epidemia transformadora? Você pode imaginar o impacto disso? Bem, para isso, você e sua equipe precisam tomar uma primeira decisão. Essa decisão está em função dessa primeira pergunta que a gente colocou. O que é que nós vamos parar de fazer e vamos parar de investir para colocar todo o nosso foco, toda a nossa energia para discipular a nossa igreja e nossa cidade? A minha geração não foi discipulada, talvez muita gente da sua igreja não foi discipulada. Então comece por lá. E depois que todo mundo lá tiver sido discipulado, não vai ter mais ninguém, vocês vão começar a olhar para fora e vão começar a espalhar essa epidemia transformadora na cidade. Que plano vocês vão fazer para começar a implementar isso pós-crise? De que forma a gente pode tornar isso apaixonante para a nossa igreja? Lembre-se, a igreja primitiva pós-crise, ela foi uma igreja discipuladora. Ela se concentrou no foco da missão. Cessaram os cultos, as reuniões nas casas e tudo mais que eles faziam, mas uma epidemia transformadora tomou conta do mundo na época. Mas a pergunta é, e a sua igreja? O que você vai fazer pós-crise? Qual é o seu maior sonho? Que tudo volte ao normal para continuar tendo cultos, congressos, etc. Ou Deus pode contar com você e com a sua igreja para transformar o mundo, como aconteceu na igreja primitiva? Muito bom, a gente fecha assim, então, essa primeira grande pergunta que a gente conversou agora, né? E antes da gente avançar para a segunda pergunta, só queria lembrar você que a gente vai disponibilizar de forma gratuita uma síntese de todos os pontos que a gente trabalhou aqui, com todas as perguntas chaves, né, em PDF, para que você possa depois fazer essa conversa com a sua equipe, né? É só preencher o link do cadastro que está aí nos comentários ou na descrição do vídeo, e aí você vai poder receber isso. E além disso, como eu comentei, você também vai poder participar do sorteio ao final dessa live. E também, já adiantando, a gente vai ter um momento para perguntas, né? O pessoal da nossa equipe está aí recolhendo todas as perguntas das pessoas e, no final, a gente vai escolher algumas perguntas para responder. Bom, vamos agora para a segunda parte da nossa grande pergunta crucial que todo pastor ou líder precisa responder, né? Para a igreja começar a sonhar o pós-crise, né? A segunda pergunta é, de que forma nós estamos capacitando os líderes para que eles transformem o mundo? Vou repetir para você. De que forma nós estamos capacitando os líderes para que eles transformem o mundo? Pois é, Tiago, essa pergunta para mim vem na cola da primeira. Sabe por quê? Porque foi o que Jesus ensinou a gente. Depois de fazer discípulos, Jesus transformou esses discípulos em líderes. É interessante observar que Jesus começou com o discipulado e chegou no apostolado, ou seja, na liderança. Primeiro, o foco da missão, o ser discípulo. Depois, como é que você vai influenciar o lugar onde você está? E quando esses líderes imaginavam que Jesus ia começar uma igreja, que ele seria a primeira diretoria da igreja junto com Jesus, etc., o que Jesus disse para eles? Estou indo embora. Não vou participar nem da inauguração, nem do lançamento da pedra fundamental. Vocês lideram. Vocês estão preparados. Imagina a dor de barriga que deu neles nesse dia. O Andy Stanley tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: para uma organização crescer, você precisa ter uma grande liderança. E é necessário desenvolver uma grande liderança por meio de um sistema de substituição e duplicação de aprendizes. Mas eu também tenho visto em todas as nossas pesquisas e andanças por esse Brasil que não é isso que a maioria das igrejas está fazendo. Sabe o que a maioria das igrejas quer? Normalmente um pastor de nível excelente, um salvador da pátria que vai resolver tudo. Mas eu queria dizer para vocês que vocês são responsáveis por arranjarem um substituto para cada um de vocês. Você é responsável por arranjar o seu substituto. E quanto mais rápido você começar, mais você vai desenvolver aquele sistema que a gente tem lá em Efésios 4, que é gente sendo treinada para trabalhar, para crescer e fazer a igreja avançar. Ter um pastor de nível excelente, como eu disse, é o sonho de uma igreja. No entanto,
Vocês deveriam sonhar em ter dezenas de pastores e líderes de nível excelente, não só durante um período, mas durante décadas e mais, todos treinados internamente. É isso que caracteriza uma igreja visionária. É isso que caracteriza a essência daquilo que Jesus trabalhou com os 12. A visão de Jesus era: eles vão me substituir, eles vão dar continuidade, eles vão treinar outros. Aí eu quero levantar uma questão que também é meio dolorosa. A questão não é se a sua igreja é um fenômeno agora. Tem muitas igrejas que eu conheço que são um fenômeno agora. A questão é se a sua igreja será um referencial contínuo nos próximos 50 anos. Que? 50 anos? Por que você não fala 5 ou 10? Porque ser referencial por 5 ou 10 anos é fácil. Eu conheço várias igrejas assim. O primeiro passo para você criar uma igreja que seja referencial nos próximos 50 anos é criar um processo contínuo de desenvolvimento de líderes a partir dos discípulos. Não são apenas cursos, palestras, coisas soltas, etc. É um processo, gente, que tem início, longa duração, meio, mais longa duração, e vai gerando novos líderes e novos líderes. Não é a qualidade da liderança em um determinado momento, por exemplo, da história, o principal fator diferencial entre uma igreja visionária e uma igreja de manutenção. É a continuidade. Quantas igrejas referenciais vocês conheciam há 20 anos? Onde elas estão hoje? Provavelmente, muitas delas deixaram de ser referenciais. Elas viveram momentos fenomenais, mas elas não conseguiram dar continuidade, porque não fizeram a lição de casa, que é criar um processo de desenvolvimento contínuo de líderes. E nisso, né, Josué, surge uma grande questão, que é como a sua igreja vai continuar cumprindo a missão de Cristo, mesmo depois que o mandato dos líderes atuais acabar, né? Quem essa geração atual já está preparando para dar continuidade ao legado, né, dos atuais líderes? Essa é uma questão crucial, Tiago, porque a gente sempre pensa curto, imediato, para o amanhã. Eu conheço pouquíssimas igrejas que têm planos para mais de 5 anos e raríssimas igrejas que têm planos para 10 anos. Mas tem um autor que eu li recentemente que diz assim: sua igreja deveria ter planos para 50 anos, para 100 anos. A maior parte das igrejas de hoje tem atividade demais e liderança de menos. E isso gera, então, a falta de visão de longo prazo. Todo mundo está preocupado simplesmente em manter aquelas atividades, aquelas coisas que faz que não estão alinhadas numa visão apaixonante. Quando você falha em dar uma direção clara para um grupo de líderes da sua igreja, sabe o que você está fazendo? Infelizmente, você está dando permissão para que eles façam qualquer coisa e se direcionem para qualquer lugar que eles acharem correto. É por isso que a maioria das igrejas, quando diz assim, nós funcionamos em ministérios, o que o pastor fez? Ele deu liberdade para cada um criar o ministério que quer, e aquilo é uma coxa de retalhos que não tem nenhuma amarração. Então, essa igreja não tem planos, ela tem uma coxa de retalhos. Nós precisamos que os líderes criem uma conexão entre as pessoas que eles lideram e a visão da igreja. Mas se não tem visão, o que eles fazem? Eles inventam qualquer coisa para entreter o pessoal. Nós precisamos que esses líderes não sejam simplesmente promotores de atividades, mas promotores da visão. Então, eu diria, identifique líderes na sua organização. Pergunte qual é o plano que eu tenho para substituir esses líderes brevemente. Não porque você quer tirar eles da jogada, não, mas porque você quer colocar eles no próximo nível, mais estratégico, para que eles vão treinando outros, e aqueles que substituíram eles comecem a treinar outros. Qual é o plano para fazer isso? Se você não tiver isso, infelizmente, a sua igreja não vai crescer. E uma pergunta que eu faria, especialmente para pastores e líderes: quanto do seu tempo você gasta apenas para manter as atividades da semana funcionando, versus quanto tempo você investe estrategicamente formando novos líderes? O D.L. Moody, né, Josué, que é conhecido como o pai da IBD, né, dizia que é melhor você colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10 homens, né? Essa frase dele é incrível, né? Quando eu identifiquei isso há algum tempo atrás, eu falei, nossa, se a gente conseguisse que os pastores e líderes pensassem de uma maneira estratégica, como o Moody pensou,
é melhor você colocar 10 para trabalhar do que você tentar fazer o trabalho de 10, a gente também entenderia uma coisa essencial, que é o que está em Atos 6. Moody, na verdade, só refletiu o que Atos 6 mostra. Quando a igreja começou a ter alguns problemas lá com as viúvas, faltava atendimento suficiente para elas, não era um problema interno da igreja, era um problema social. Ao mesmo tempo, a igreja estava crescendo e se multiplicando. O que os apóstolos fizeram? Eles fizeram exatamente isso que Moody disse. Nós vamos manter o foco, nós vamos manter o nível 1. Para quem assistiu a live do Craig Rochelle semana passada, e se você não assistiu, eu recomendo que você vá lá no nosso site e assista. Ele falou em prioridade nível 1. Você pode ter 1, 2, 3 e 4, mas você agora, especialmente, pastor e líder, você precisa focar no nível 1. A prioridade nível 1 é assim, aquela que só você pode fazer para agregar 10 pessoas, ou 20, ou 100, e levá-las a um lugar, a uma visão. Quando a gente olha Atos 6, a gente pode falar assim, mas as viúvas não eram importantes? Sim, elas eram importantes. Mas talvez na agenda dos apóstolos, elas eram prioridade nível 2, 3. E era necessário capacitar líderes para que eles cuidassem da prioridade 2 ou 3, para que os apóstolos ficassem na prioridade nível 1. Pastor, equipe de liderança da igreja, a prioridade nível 1 para vocês é formar um processo que gere discípulos e 2, formar novos líderes. A prioridade de vocês não é gerar atividades novas, não é criar ministérios novos, não é inventar um monte de coisas, mas é formar novos líderes. Atos 6 não fala simplesmente que eles criaram um ministério de ação social na igreja, mas fala de uma necessidade que eles tinham. Era uma necessidade de ação externa e não simplesmente interna. Não era criar um chá das viúvas para falar alguma coisa para elas, mas era uma necessidade externa que eles precisavam atingir. Então, vamos falar do papel da igreja em capacitar líderes nesse momento. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Minha gente, na sua igreja, na sua cidade, milhares de pessoas estão perdendo os empregos. As estatísticas já mostram que a gente provavelmente vai dobrar aquela taxa que já era alta de desemprego. Eu vi hoje que nos Estados Unidos mais de 6 milhões perderam emprego nos últimos 2 semanas. Milhares de pessoas na sua cidade vão perder seu negócio, os pequenos negócios vão fechar, milhares de empreendedores estão completamente perdidos e precisam de quê? Capacitação para ou manter seu negócio, se isso é possível, ou inventar um novo negócio para sobreviver. Como é que a igreja vai capacitar líderes para eles fazerem diferença na sociedade? Como é que a igreja vai capacitar os profissionais de saúde, sejam eles cristãos ou não, para enfrentarem os próximos meses, onde uma tremenda pressão está sobre eles, sejam eles cristãos ou não? Como é que a igreja vai capacitar os educadores para influenciarem milhões de estudantes que vão voltar para as escolas ou universidades sem nenhuma esperança do seu futuro? Como é que a igreja vai capacitar as famílias para enfrentarem crises do casamento? Como ela vai capacitar os pais para a sua descoberta de que eles não discipulavam seus filhos e agora eles estão acordando para isso? Como é que a igreja vai capacitar todas as pessoas que atuam no governo, por exemplo, para enfrentarem as pressões que eles têm pela frente, a ajudarem eles a criar novas políticas públicas, incentivar projetos novos e criativos, serem agentes de transformação na sociedade? Como é que a igreja vai capacitar as forças de segurança, polícias militares, bombeiros, policiais federais, profissionais da justiça, que vão ter pressões incríveis nos próximos meses e anos, advindas de diversas crises que vão para os tribunais que nunca foram discutidas antes? O Patrick Ley afirma que nós somos as mãos e os pés de Jesus vivendo e trabalhando no mercado. Então, nós não estamos falando de um programinha, desculpe a palavra, para capacitar os líderes para a estrutura da igreja. Porque o lugar onde a batalha está acontecendo agora, gente, são nos hospitais, nas escolas, no governo, nos negócios, nos tribunais, e em diversos outros lugares onde os membros da sua igreja estão, mas tem um monte de gente sem esperança lá, que também está vivendo a mesma batalha e precisa de ajuda, precisa de capacitação. Não pense apenas em ter uma grande igreja depois da crise. Pense em ajudar a construir uma grande cidade, porque se você tiver uma grande cidade, é porque você já tem uma grande igreja. É hora dos pastores serem estratégicos e ajudarem os profissionais a serem missionais. Essa é uma frase que me mexe bastante comigo.
Pastores, vocês precisam ser estratégicos agora. E vocês, com o grupo de líderes da sua igreja, podem ajudar os profissionais a serem missionais. Eu tenho um amigo chamado Armando Zara, ele é um executivo cristão, e um dia, conversando com ele, ele me falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele disse: Josué, eu sonho que a igreja não sirva apenas os seus em termos de capacitação, mas que ela chame todos os líderes da sociedade para capacitá-los com tanta excelência, que depois que eles saírem da capacitação que a igreja oferecer, a única opção que eles terão é fazer diferença na sociedade. Sonhe com isso. Oferecer capacitação através da sua igreja que faça diferença na sociedade nesse momento. A Andréa aqui tem uma frase muito interessante que ela diz: a melhor maneira de preparar a sua igreja para influenciar a cidade é descobrindo quem ela é. E o que a sua igreja é aquilo que ela faz. Então, você está pensando em capacitar líderes para transformar a sua cidade nesse momento, para ajudar a sua cidade a sair dessa crise? Como dizia um amigo meu, pense grande, porque custa a mesma coisa de pensar pequeno. Só que quando você pensa grande, o impacto e a transformação são muito maiores. É verdade. E para você pensar junto com a sua equipe na igreja, né, vai uma pergunta importante de reflexão. O que a sua igreja faz tem o potencial de influenciar a cidade? Seja honesto. Ou é apenas um grupo de pessoas correndo atrás de atividades que fazem a igreja girar? Né? Uma pergunta importante para você refletir com o pessoal e ter coragem de ouvir as respostas. Exatamente. Não tenha medo das respostas agora. Eu me lembro que, fazendo até uma conexão disso com o discipulado, depois dos primeiros anos que eu comecei a experimentar o discipulado, a gente morava em Vitória, eu tinha um grupo de líderes e a gente falava muito em ajustes que o discipulado gera na nossa vida. E um dia eu sentei com eles e falei assim: vocês poderiam me dizer quais são as coisas na minha vida e quais são as coisas da nossa igreja que a gente precisaria repensar, reinventar ou coisa desse tipo? Bom, minha gente, eu tive que pegar todas as respostas que eles deram, ficar uma semana sentado lá debaixo de um coqueiro na praia para processar tudo aquilo, porque eles queriam falar coisas. A questão é que ninguém nunca tinha perguntado para eles. Então, não tenha medo de fazer perguntas, especialmente agora. Sabe por quê? Porque você já parou para pensar que a sua igreja pode espalhar uma segunda epidemia? A primeira epidemia transformadora é o discipulado. Mas a sua igreja pode espalhar uma segunda epidemia transformadora na sua cidade. E num momento em que os líderes mais precisam, é a epidemia de capacitar os líderes da igreja e da cidade. Você já pensou que Deus também ampliou o nosso horizonte sobre o que é capacitação de líderes? Isso se expandiu muito com essa crise. Nós podemos agora capacitar líderes de áreas estratégicas da igreja. Nós podemos investir numa nova geração de líderes que a gente nem tinha pensado. Mas nós podemos chamar os empresários, os educadores, cristãos e não cristãos, os militares, as forças de segurança, os agentes do governo, os profissionais de saúde e capacitá-los com os princípios de liderança de Jesus, que são a verdade. O mundo pode oferecer um monte de treinamentos agora, mas nós temos o principal treinamento de liderança baseado na liderança de Jesus. Nós podemos oferecer capacitação em grupos pequenos ou grandes, nas empresas, nas escolas, nos quartéis, no próprio templo, online. Dá para imaginar o impacto disso? Bem, para você fazer isso, você e a sua equipe precisam tomar uma segunda decisão. O que é que nós vamos parar de fazer e vamos parar de investir para colocar toda a nossa energia em capacitar líderes da nossa igreja e da nossa cidade? Quem são as primeiras pessoas que nós vamos convidar para essa epidemia transformadora? Como nós vamos equipá-las para elas continuarem essa epidemia? Qual é o plano que a gente vai construir agora que vai ser implementado pós-quarentena? Parece que a igreja primitiva também viveu isso. A igreja primitiva pós-crise foi uma igreja formadora de líderes e influenciadora dos vários segmentos da sociedade. Vocês lembram que Zaqueu foi chamado por Jesus para influenciar os agentes do governo? Lucas provavelmente influenciou os profissionais de saúde. Pedro influenciou os pescadores. Paulo influenciou os profissionais, os empresários, os governantes e os mestres da lei. E a sua igreja? Será que o seu maior sonho é que depois da quarentena tudo volte ao normal? Ou será que Deus pode contar com a sua igreja para capacitar líderes que vão transformar o mundo?
Muita coisa, hein, Josué? A gente já conversou sobre discipulado, a gente já conversou sobre capacitação de líderes para influenciar a cidade. Agora a gente vai para a terceira e última pergunta do nosso dia. Muitas pessoas têm mandado perguntas, podem continuar mandando as perguntas. No final, a gente vai ter um espaço específico para responder essas perguntas que vocês enviaram. Josué, a terceira pergunta que a gente quer trabalhar, que é a pergunta crucial que todo líder ou pastor de igreja deve responder agora para ajudar a pensar a igreja pós-crise é: como nossa igreja está alcançando o coração da nova geração e discipulando eles para garantir o presente e o futuro da igreja, né? Josué, talvez essa pergunta, né, sobre como a gente está alcançando a nova geração, talvez muitas pessoas já deem uma resposta imediata na cabeça. Tá fácil, a gente tem um ministério infantil lá na igreja, a gente tem um ministério com jovens e adolescentes da igreja, tá bacana, não é aquela coisa não, mas tá funcionando. É apenas disso que a gente está falando? Bom, Tiago, se desse para transmitir ondas agora, né, e chegasse lá na casa de todo mundo e dizer, né, não é disso que a gente está falando. Eu diria que a igreja não consegue cuidar das crianças ou dos adolescentes ou da nova geração, a não ser fazer algumas atividades muito interessantes, algumas horas por semana para eles. As crianças passam 70 horas por ano na igreja, mas passam 3.000 com a família. A igreja, então, precisa cuidar de quem cuida da nova geração, que são os pais. Não pode existir ministério ou atuação, nem vou usar a palavra ministério, atuação para alcançar a nova geração que não envolva os pais. A igreja não pode ter apenas um ministério infantil, como muitos chamam, a gente nem usa essa expressão aqui, e achar que o problema está resolvido. Se a sua igreja não cuidar dos pais e não discipulá-los, eles jamais serão discipulados, ou jamais discipularão seus filhos. Eu acabei de dizer agora há pouco que a minha geração e as anteriores, e muitas até posteriores, não foram discipuladas. Talvez muita gente que está ouvindo a gente agora não foi discipulado. Isso é porque a igreja não tinha essa noção, ela perdeu isso há dezenas de anos atrás, e porque, especialmente, ela não discipulou os pais, não ensinou as famílias que é responsabilidade das famílias fazer isso. Eu achei uma frase muito interessante de uma pessoa chamada Joy Rayman, que diz o seguinte: os frutos estão nas raízes. Vou repetir para você processar. É aquela frase pequena, mas profunda. Os frutos estão nas raízes. Ele faz essa comparação mostrando que os frutos de uma árvore, eles estão nas raízes. Não fique esperando a árvore dar frutos se você não cuidar bem das raízes. Os frutos de uma igreja estão nas raízes das crianças que nós estamos formando hoje. E como estão as raízes da sua igreja? Se as coisas que a sua igreja faz para as crianças atingem somente as crianças, eu lamento te informar que você deve esperar que os pais sejam apenas espectadores. Tem muitas igrejas se escondendo atrás do que é conveniente ou confortável, enquanto uma geração inteira está se perdendo. O Luiz Bush, que é um parceiro nosso, um amigão, ele fez alguns livros, e um livro em especial que ele fala sobre como alcançar a geração 4-14, aquela que está entre 4 e 14 anos, que ele considera o período mais crítico no desenvolvimento humano. Deixa eu dar alguns dados rápidos aqui para vocês entenderem a seriedade e a profundidade disso. Por isso que eu falei, não estamos falando de ministério infantil, não estamos falando de ministério com adolescentes ou jovens, mas estamos falando qual é a posição estratégica da sua igreja para alcançar a nova geração e garantir os próximos 50 anos da igreja. O Luiz Bush diz que as perspectivas são lapidadas nessa faixa dos 4 aos 14 anos. As perspectivas positivas ou negativas, elas formam a visão da própria significância da vida ou da falta dela. A maioria das pessoas que tomam uma decisão de seguir a Cristo, elas fazem isso entre os 4 e os 14 anos. Pode pesquisar na sua igreja. Eu tenho pesquisado em todos os lugares onde eu vou, você vai ver que um grande número tomou essa decisão antes dos 14 anos. Na Bíblia é interessante que Deus confia verdades incríveis para as crianças e usa as crianças como mensageiros. Tem N exemplos: Samuel, Davi, Josias, que se tornou rei aos 9 anos, Esther, Timóteo, e a lista vai embora. Uma outra coisa interessante é que o nosso cérebro atinge 90%, deixa eu repetir esse número, 90% do seu desenvolvimento antes dos 3 anos de idade.
85% da nossa personalidade adulta é formada antes dos 6 anos de idade. Com 13 anos de idade, a identidade espiritual de uma pessoa está definida. Deus pode mudar? Pode mudar, mas em termos estruturais de vida, psicológicos, emocionais, com 13 anos, a identidade espiritual está definida. Os adultos praticam as crenças que eles abraçaram quando eles eram jovens. É interessante que hoje, Tiago, e todo mundo que está ouvindo a gente, muitas crianças e adolescentes têm tudo para poder viver. A minha geração fez isso, outras gerações fizeram. Nós quisemos dar tudo que nós não tivemos, mas eles não têm nada pelo que viver. Eles não têm uma paixão, eles não têm uma missão, uma razão pela qual viver. Muito do que se faz com as crianças hoje na igreja é simplesmente entretê-las, ao invés de equipá-las e desafiá-las. Eu costumo dizer que tem muitas igrejas brincando de ministério infantil. É um trocadilho meio ruim, mas verdadeiro. Tem uma frase do Wes Stafford, que foi o presidente da Compassion Global, e ele disse o seguinte: quando Deus tem algo realmente importante para fazer, e ele não pode confiar em adultos, porque eles vão falhar, ele usa crianças. Parece que Deus faz uma pausa, dá uma olhada, esfrega as mãos e sorri gostosamente e diz: eu preciso de alguém muito poderoso para essa tarefa. Já sei, vou usar uma criança. Pensem nisso e pensem em qual é a coisa estratégica que a sua igreja está fazendo sobre isso. É verdade. Quando a gente olha, né, Josué, para a realidade e as necessidades do mundo, a gente fica muito chocado quando a gente pensa na nova geração, né? Surge até aquela pergunta, né? Que mundo é esse que nós vamos deixar para as próximas gerações, né? Eu que serei pai em breve, fico pensando mesmo, que mundo é esse que eu vou deixar para o meu filho, né? São tantos dados alarmantes, né? A gente separou alguns dados, por exemplo, a gente tem 10 milhões de crianças que sofrem prostituição forçada hoje, né? 35 mil crianças menores de 5 anos morrem a cada dia por desnutrição. Existem 100 milhões de crianças de rua no mundo, né? E outros, muitos dados a gente poderia trazer. E quando a gente observa essa tragédia diária no Brasil e no mundo, a gente fica pensando mesmo, né? Qual é o papel da igreja em tudo isso, né? E por isso eu queria deixar uma pergunta para você, também refletir com a sua equipe, né? O que a sua igreja faz tem o potencial de alcançar o coração da nova geração e torná-la, né, discípulos de Jesus? Ou basicamente você tem um grupo de professores que ficam correndo atrás de atividade para entreter as crianças e adolescentes da sua igreja? Qual é a sua igreja? Isso deve ser muito inquietante para muitos pastores. Eu sempre brinco, mas falando num sentido bem profundo, que um dos significados da palavra envisionar é incomodar. E ontem um pastor me mandou uma mensagem dizendo: olha, vocês estão incomodando a gente. E a gente fica feliz de estar incomodando, porque é através do incômodo que a gente vai para a próxima etapa. Então eu queria deixar o terceiro e último incômodo da noite para você. Você já parou para pensar que a sua igreja pode espalhar uma terceira epidemia transformadora na sua cidade? E no momento em que os pais mais precisam de ajuda? Você já pensou que o nosso horizonte sobre investir na nova geração se expandiu muito com a crise? Você já pensou que a sua igreja pode expandir o horizonte sobre investir na nossa geração, na nova geração? Nós podemos agora capacitar os líderes apaixonados em trabalhar com a nova geração e podemos capacitar e investir nos pais que estão despertados pela quarentena. Nós podemos juntar a influência da família com o suporte da formação espiritual que a igreja pode dar para discipular essa nova geração. Dá para imaginar o impacto disso? Bom, para isso, você e a sua equipe têm que tomar, então, uma terceira decisão que é parte da tarefa de casa. O que é que nós vamos parar de fazer e em que nós vamos parar de investir para colocar a nossa energia em ganhar o coração da nova geração e torná-los discípulos de Jesus? Quem são as primeiras pessoas que a gente vai começar a convidar para fazer parte dessa epidemia transformadora? Qual é o plano que a gente vai construir para ser implementado pós-quarentena? Lembre-se, a igreja primitiva pós-crise foi uma igreja que não tinha ministério infantil. E os pais que mudaram para outras cidades, outros países,
tiveram que discipular seus próprios filhos. Mas sabe por que eles fizeram isso e tiveram sucesso? Porque a igreja da qual eles pertenceram tinha equipado eles para isso. E a sua igreja? O seu maior sonho é que depois da crise tudo volte ao normal para as crianças não atrapalharem o culto e os professores contem uma historinha para elas? Ou Deus pode contar com você e com a sua igreja para alcançar a nova geração que vai transformar o mundo nos próximos 50 anos? Sensacional, hein, Josué? São tantas perguntas e provocações, e tem a gente até dizendo aqui nos comentários, estão meio zonzos aqui, né? Com tanta coisa, né? A gente deu 3 perguntas cruciais que todo pastor e líder precisa responder agora, no momento de crise, para já construir a igreja pós-crise, né? E a gente quer deixar para vocês, além dessas perguntas, provocações, algumas coisas práticas, alguns passos práticos aqui para você e seu time trabalharem, né? Como eu falei, todas essas perguntas que a gente levantou aqui, a gente vai disponibilizar para você gratuitamente num PDF. E a nossa dica principal é: faça essas perguntas com o seu time, né? Faça as perguntas com a sua equipe, porque as respostas nem sempre são tão óbvias e precisam ser feitas no grupo e terem coragem de serem ouvidas, né? Então, refaça depois todas as perguntas com sua equipe para pensar e orarem junto e construir o futuro da igreja, tá bom? Então, se você se inscrever aí no link que está na descrição do vídeo ou nos comentários, você vai receber tudo isso depois e também fazer parte do sorteio que a gente vai fazer daqui a pouco. Bom, agora vamos começar a pensar então nos próximos passos, né? A grande questão, né, Josué, como é que a gente coloca tudo isso para ser realmente possível, acontecer, né? Até o Kleber Coelho fez essa pergunta: como é que a gente começa a colocar todas essas ideias em prática? Então vamos lá, vamos tentar dar um caminho das pedras aqui. Não é uma receita de bolo, mas um caminho das pedras para você começar por pequenos passos que vão gerar grandes transformações. Primeiro passo: tome decisões. Não fique como aquela menção que eu fiz de alguém que está esperando o tsunami chegar. O tsunami já chegou, minha gente. A sua igreja, depois da quarentena, não será a mesma. A hora de tomar decisões é agora. Pegue essas 3 perguntas que fizemos, relacionadas a como a sua igreja discipula, como ela capacita líderes e como ela investe na nova geração. Tome decisões radicais. Do mesmo jeito que você está tendo que tomar decisões radicais sobre cortes no orçamento, cortes de pessoas, redução de despesas, tome decisões ainda mais radicais sobre o que você vai fazer depois da crise. Esse é o primeiro passo. Segundo, crie um ecossistema. Minha gente, essas 3 coisas não são ações soltas, mas totalmente conectadas. Não pense que a gente escolheu 3 assuntos aleatórios. Não, a gente partiu do assunto master, principal que Jesus escolheu. Vão e façam discípulos. Esse é o centro da missão. Em função dele, Jesus fez líderes. E em função dos discípulos e dos líderes feitos, eles equiparam as pessoas para discipularem seus filhos, alcançar as próximas gerações e chegar até a gente. Então, como desenvolver um ecossistema para tornar a igreja uma executora da missão e não simplesmente uma realizadora de eventos? Não interessa agora saber se a sua igreja é em células, em grupos, em ministérios, ou tem um modelo próprio, etc. Deixa eu dizer uma coisa muito prática para você. Todas essas coisas são estratégia. Mas estratégia sem missão torna-se apenas mais um programa na igreja. Alguns meses atrás, eu estava reunido com uma igreja que já está implantando células há mais de 15 anos. E eles, tristemente, quase com lágrimas, confessaram: nós temos centenas de células, mas nós não fizemos nenhum discípulo. Células é ótimo, pequenos grupos é excelente, ministérios é fantástico. Se você tem um modelo próprio na sua igreja, glória a Deus. Mas a pergunta é: quantos discípulos isso forma? Senão, isso se torna simplesmente mais um programa. Então, o que é um ecossistema? Por que a gente está colocando isso dentro de um ecossistema? Discipular as pessoas, tornar alguns deles líderes e ajudar a capacitar para que a nova geração seja alcançada. Um ecossistema é um conjunto de organismos que se interagem entre si e tornam o sistema todo estável, torna a igreja estável. Então, na igreja, um ecossistema é um conjunto de ações continuadas, que interagem entre si, que realizam, que apontam para a missão de Jesus. Nenhum aperfeiçoamento que você possa fazer numa igreja que está obsoleta hoje vai produzir mudanças imediatamente.
Isso quem diz é o Thomas Rudnick, quando ele fala sobre educação, mas nós estamos adaptando aqui para a igreja. O verdadeiro desafio é a transformação do sistema. Se o sistema está errado, se o sistema está obsoleto, não adianta você querer implementar essas três coisas. Então, dentro desse segundo passo, crie um ecossistema fundamentado em como é que a gente discipula, como é que a gente forma líderes na igreja e fora da igreja, como é que a gente cuida das famílias e discipula as famílias para que elas alcancem e discipulem a nova geração. A transformação de uma igreja começa com pessoas transformadas em todas as áreas da vida. E eu posso dizer categoricamente para vocês, por experiência própria e por experiência bíblica, só o discipulado pode fazer isso. Nenhum outro programa ou modelo de ministério pode fazer isso. Eles geram apenas envolvimento, mas talvez não gerem transformação. Antes de começar qualquer coisa, tenha certeza do lugar onde você precisa chegar. É interessante que um livro chamado 7 Práticas para tornar a sua igreja efetiva, ele dá uma dica muito prática para a gente nesse momento. Não pense agora em programas, em ministérios. Quando você pensa em programas, você normalmente começa com a pergunta, qual é a necessidade? E aí, obviamente, já vem a segunda pergunta. Como é que nós vamos ao encontro dessa necessidade? O resultado? O resultado é mais um programa, mais uma conferência. Não saia dessa live pensando, preciso fazer uma conferência de discipulado, uma conferência de família, uma conferência de liderança. Não, esquece isso. O resultado de um programa orientado para um ministério, ele é destinado simplesmente para atender uma necessidade. Então você pode dizer, mas qual é a pergunta correta, ou a melhor pergunta, então, para se fazer? A melhor pergunta é, onde nós queremos que as pessoas estejam? Quem nós queremos que as pessoas sejam? E a segunda pergunta que vem em função dessa é mais estratégica ainda. Como é que nós vamos levá-los até lá? Vejam a diferença das duas perguntas que eu coloquei inicialmente. Na primeira, você está perguntando sobre uma necessidade. E as pessoas podem falar daquilo que elas estão precisando, mas que não é realmente aquilo que elas deveriam, o lugar onde elas deveriam estar. Isso faz todo sentido à luz do que a igreja foi chamada para fazer. Se você realmente quer um impacto duradouro, a sua igreja precisa eliminar aquilo que faz bem para se concentrar naquilo que potencialmente ela pode fazer melhor. O Andy Stanley tem essa frase muito clássica, e eu vou repetir para você. Se você realmente quer ter um impacto duradouro para os próximos 50 anos, a sua igreja precisa eliminar aquilo que ela faz bem, vai doer, para se concentrar naquilo que potencialmente ela pode fazer muito melhor. Se você alimentar a carência da sua igreja, você possivelmente vai criar uma igreja focada em si mesma, que potencialmente tem a capacidade de se auto-implodir. Se Jesus tivesse atendido a necessidade dos apóstolos, quando eles pediram, me dá uma vaguinha aí do lado direito e outra do lado esquerdo, o que ele teria feito? Estragado tudo. Ele não deu o que eles precisavam, ele deu aquilo que Deus queria dar para eles, porque era a melhor coisa que eles podiam receber naquele momento. Josué, ouvindo os participantes aqui nos comentários, e muito parecido também com diversas outras ideias que a gente tem ouvido nos cursos e consultorias que a gente faz, né? Mas inclusive a Isilda Santos perguntou isso para a gente. Muitos dizem que a minha igreja faz muitas coisas e normalmente ainda quer fazer mais coisas, né? Sempre quer fazer mais eventos, mais programações. Mas será que a gente tem uma lista do que a gente não vai fazer para a igreja se concentrar no foco? Existe uma lista perfeita assim, olha, corta isso, corta aquilo, para a gente se concentrar no foco? Eu diria que essa é a lista que toda igreja precisa começar a criar. Eu não conheço nenhuma igreja que tenha uma lista assim, não vamos fazer isso, e não vamos abrir mão. Comece a pensar nessa lista. O que é que a sua igreja não vai fazer? Um exemplo muito simples disso que eu gosto de citar nas nossas consultorias e treinamentos, etc. Quando você se casa com uma pessoa, quando o Tiago casou com a Lari, ele disse sim para a Lari e não para todas as outras mulheres. Muitas provavelmente ficaram chorando. Quando a Lari disse sim para o Tiago, ela disse sim para ele e não para todos os outros rapazes, que também deve ter ficado muita gente chorando. Quando essa resposta muda, bagunça tudo. Então, todo marido e toda esposa sabe as coisas que não deve fazer e que podem estragar seu casamento. Mas a igreja não tem a lista do não vamos fazer isso porque não tem nada a ver com a missão. A igreja só aumenta a lista do que nós queremos fazer.
Comece com essa lista, é outra tarefa prática. Além de tomar decisões sobre o que vocês vão fazer relacionado à missão, faça a lista do que vocês não vão fazer. Eu queria também dar uma outra palavra mais, eu diria, confortadora e encorajadora nesse momento. Você não vai acertar em tudo agora. São decisões radicais que a gente está sendo requerido a tomar na nossa vida, nas nossas famílias, nas nossas organizações e nas nossas igrejas. Mas você vai acertar mais do que errar. O dramaturgo irlandês, né, George Bernard Shaw, disse o seguinte: passar uma vida cometendo erros é mais útil do que passá-la sem fazer nada. Se a gente parafrasear isso, experimentar coisas novas na igreja, aproveitando o momento de crise, é mais útil do que passar os próximos anos simplesmente fazendo as mesmas coisas. Então, faça um plano nesse tempo de quarentena com a sua equipe que contenha pelo menos 3 áreas. É o seu ecossistema: discipulado, desenvolvimento de líderes para a igreja e para a cidade, e como é que a gente alcança o coração da nova geração e discipula eles em parceria com a família. Se a sua igreja estiver focada no discipulado, isso já contempla evangelização, missões, finanças, família, relacionamentos, estudo da palavra, estrutura de grupos ou células, propósito de vida e vai para fora. Se a sua igreja investir em liderança, isso contempla outras áreas da sua igreja, como ministério, culto, ensino, adoração, transformação social, missões, influência na sociedade, gestão da igreja e assim por diante. Se a sua igreja investir em nova geração, isso garante o presente e o futuro da igreja, o discipulado, a formação das futuras famílias, o ensino e a solidificação das famílias atuais. Percebam uma coisa: a igreja primitiva, pós-crise, entendeu a forma como Deus estava agindo e se juntou a Deus para um novo momento. E a sua igreja, o seu maior sonho é que tudo volte ao normal? Ou será que Deus pode contar com você e a sua igreja para transformar o mundo como a igreja primitiva fez? Muito bom, pessoal, muito bom. Antes da gente fazer o sorteio e as perguntas que chegaram até a gente, né? A gente queria só dar algumas informações legais para você. A primeira é que a gente não vai fazer uma live semanal para sempre, porque a gente sabe que isso ia encher a sua agenda. E a gente está falando sobre simplificar a sua agenda. Mas a gente tem 2 lives já agendadas a partir da semana que vem, na próxima quinta-feira e na outra quinta-feira, que é o dia 16 e o dia 23 de abril, que é pensando especificamente para conversar sobre o assunto como alcançar e discipular a nova geração. A nossa equipe do Envisionar Kids está trabalhando no melhor conteúdo para ajudar você, os pais das equipes que trabalham com crianças, né? Para vocês pensarem sobre isso e desenvolverem o futuro da igreja pós-crise, né? O tema da nossa live, na quinta-feira da semana que vem, vai ser a crise como oportunidade de reinventar o ministério com crianças e pré-adolescentes. Então, já ponha na sua agenda, convide pessoas que trabalham com crianças e pré-adolescentes para participar da nossa live na próxima quinta-feira, às 19 horas. Além disso, a gente também queria dar alguma sugestão para você de textos que você pode aprofundar para entender um pouco mais esses temas que a gente está trabalhando aqui nessa live, né? A gente tem alguns livros que a gente pode sugerir para vocês. Queríamos falar de muitos livros como referência, mas a gente escolheu apenas 4 para dar sugestão para você. O primeiro é esse livro, Como Capacitar Líderes na Igreja. Ele fala, o Josué, que escreveu esse livro, inclusive, fala como você pode estruturar e pensar, então, a capacitação estruturada de líderes de longo prazo na sua igreja. Além disso, a gente tem outro livro também chamado Revolucione o Ministério com Crianças, que ele vai ajudar você a pensar no macro, de como você pode estruturar, de fato, o Ministério com Crianças que discipule as crianças, os pais acompanhem o processo discipulado das crianças e os voluntários estejam envolvidos nesse processo. Uma outra sugestão de livro o Josué até citou, né, do Louis Bush, O Desafio de Alcançar a Geração 414. Ele mostra em números muito expressivos porque essa é uma fase, né, do humano que é muito importante, a gente precisa de fato focar nela, porque é nessa fase que líderes são levantados, missionários são realmente chamados, conversões acontecem, e você pode entender muito mais através desse livro. E por último, um livro que a gente também tem na nossa loja da Envisionar, que chama Discipulado que Transforma. Ele vai te dar alguns parâmetros de como você pode começar a pensar o discipulado na sua igreja, estruturar um processo de discipulado na sua igreja que realmente alcance as pessoas. Todos esses livros, principalmente os últimos 3, a gente também tem um guia
que ajuda você a como processar melhor esse conteúdo e principalmente como é que você pode multiplicar esse conteúdo para mais pessoas na sua igreja. Todas essas ferramentas e materiais, se você quiser, também estão disponíveis no site da Envisionar, envisionar.com. E hoje, nas próximas 48 horas, a gente vai estar aí com um desconto super especial para você que participou dessa live. É só você acessar a nossa loja e você vai poder comparar lá ou o livro sozinho ou um combo de alguns livros como esse, tá bom? Agora, é importante, Tiago, dizer o seguinte, nós não estamos aqui para vender livro. Nós estamos aqui para servir vocês. Eu sempre digo para a nossa equipe que a gente está com a bacia toalha para servir pastores, líderes e pessoas que realmente querem fazer diferença. Essas coisas são recursos que auxiliam você nisso. E eu queria passar o mesmo conceito para você. As ferramentas que a gente tem, que outras organizações têm, não podem ser simplesmente um amuleto para você. Ah, esse é o material. Você entrega lá e diz, pode implantar isso aqui que deve ser coisa boa. Os programas que a gente desenvolve e até essas lives que a gente fez não são peças soltas. Lembrem da palavra que eu falei e enfatizei bastante, continuidade. Discipulado é um processo contínuo. Capacitação de líderes é um processo contínuo de longo prazo. Investir e alcançar o coração da nova geração é um processo de longo prazo. Então, o que a gente está falando aqui não é de um currículo, não é de um programa de discipulado, mas de capacitação de pessoas, de mudança de mentalidade de pessoas, do mesmo jeito que Jesus fez, equipando aqueles discípulos para fazerem outros discípulos. A gente tem diversos recursos assim, mas todos eles têm essa mesma filosofia. Como é que a gente pega os princípios bíblicos e... Olá, a gente teve um pequeno problema técnico aí, mas estamos voltando agora só para finalizar. A gente estava dizendo sobre o sorteio. Os 4 ganhadores, vocês vão receber isso aí depois em casa, os livros que vocês ganharam. Foi o Shinobu, o Jonatas, o Adilson e o Luciano. Então, parabéns pelo sorteio aí. E agora a gente queria fazer algumas perguntas finais aqui para algumas pessoas que mandaram para a gente comentar um pouco sobre elas. A primeira pergunta, Josué, chegou do nosso amigo Romildo Ricardo. Ele fala assim, como a gente pode fazer a transição numa igreja focada em programas e atividades para uma igreja que está com foco em formação de líderes e discípulos? Eu vivi uma experiência assim, alguns anos atrás, numa igreja que eu fiz parte da equipe pastoral, uma igreja centenária, e algumas coisas que eu aprendi nesse processo foram, primeiro, eu nem usaria a palavra transição. Você não consegue transicionar aquilo que não quer mudar. Deixe tudo como está. Eu usei a figura que eu até coloquei nesse livro, Discipulado que Transforma, que é o seguinte, deixe tudo como está, como se fosse um prédio que foi construído e não dá para mexer nele. Comece a construir um outro prédio paralelo. E na medida em que você constrói esse novo prédio com a nova filosofia, as pessoas podem passar de lá para cá, mas de lá para cá tem um portão no meio. Você tem que aceitar determinadas condições. Não é algo impositivo, não é nada disso. Eu me lembro que a gente começou nessa época pelo processo de discipulado. Numa igreja que tinha 2.000 pessoas, que tinha 100 anos de existência, a gente começou com meia dúzia. E por isso que eu falei de epidemia transformadora. Num primeiro momento eu olhava e falava, nossa, mas é só meia dúzia de pessoas que estão no processo de discipulado quando tem 2.000 para serem discipuladas. Só que discipulado é 2, 4, 8, 16, 30, 60 e assim vai. Mais ou menos 7 anos depois, a gente tinha mais de 1.200 pessoas no discipulado. Já tinham centenas de igrejas conectadas ali e buscando daquela mesma fonte. Centenas de líderes foram formados e assim por diante. Por quê? Porque a gente falou assim, não adianta gastar energia com esse prédio aqui. Construa um prédio novo, paralelo. E na medida em que as pessoas vão observando que aqui é diferente, aqui tem uma mudança de mentalidade, não simplesmente uma mudança de programa, as pessoas começam a aderir a isso. E sabe qual foi a descoberta? Você não precisa gastar energia com aquele prédio antigo, ele se autofunciona. Gaste energia nesse novo. Não fique tentando brigar com aqueles líderes ou estruturas que não querem mudar. Eu não estou dizendo para você rachar a igreja, não é nada disso. A gente conviveu muito bem. A gente teve aquilo que eu chamo de 2 igrejas funcionando simultaneamente, e eu cheguei à conclusão de que algumas pessoas já de mais idade, elas não queriam mudar, então deixa elas vivendo daquele jeito. Investe em quem quer realmente mudar. E administre as 2 coisas. Vai dar um pouco mais de trabalho para você, mas é possível.
Eu vivi essa experiência durante alguns anos e eu tenho acompanhado hoje igrejas, junto com a nossa equipe, que tem vivido isso também. Então não pense simplesmente em transição, pense em criar algo novo que vai atrair pessoas para essa nova mentalidade e isso por si só vai criar essa epidemia transformadora. Outra pergunta que chegou aqui de diversas formas diferentes, inclusive o Carlos Franzolin, né? Como é que a gente pode ajudar a cidade, as pessoas a influenciarem a cidade, né? Até pensando do ponto de vista de governo, né, de estrutura governamental, como é que a gente pode, de fato, ser igreja influenciando a estrutura da cidade para a sua transformação? Deixa eu já oferecer de cara uma ferramenta que a gente criou na Envisionar há algum tempo, que é como a sua igreja pode criar um plano de influenciar nas principais áreas da cidade. Isso está muito associado às igrejas com as quais a gente realiza o Global Leadership Summit, que é voltado para a liderança aberta, não só da igreja, mas da cidade, mas ela se aplica em qualquer outro contexto. É uma ferramenta muito simples, vocês podem pedir pelo e-mail e a gente envia. E nessa ferramenta a gente trabalha algumas perguntas. Quais são as áreas que a sua cidade precisa de ajuda? Quais são áreas cruciais da cidade onde vocês gostariam de influenciar e fazer diferença? Provavelmente a sua igreja não vai conseguir influenciar em todas as áreas, mas talvez você vai descobrir que dentro da sua igreja você já tem gente das diversas áreas. Nós moramos aqui em Indaiatuba e a nossa igreja começou, por exemplo, o Summit há algum tempo atrás, e a gente começou convidando pessoas de 7 áreas estratégicas da cidade que já eram da igreja para um primeiro encontro. A gente chamou alguém da área de governo, alguém da área educacional, alguém da área de negócios e business, alguém da área de família, mídia, entretenimento e assim por diante. Bom, nós fizemos um pequeno café com 15 pessoas. Aquele grupo, você olhava e falava, esse grupo vai mudar a cidade. Bom, a gente começou, depois disso, a oferecer a oportunidade de eles trazerem os seus amigos das áreas onde eles trabalhavam para participar de uma capacitação com a gente, que no caso era o Global Leadership Summit. Aqueles 15 trouxeram 220 o ano passado. A gente tinha quase 40% de pessoas que não eram cristãs de todas essas áreas. Secretários de governo, gente da área de negócios, gente da área de aviação, gente da área de indústria, educação e diversas outras áreas. Esse ano, aqueles 200 trouxeram mais 200, e já foram quase 400 pessoas. E agora tem vários projetos sendo iniciados na área de negócios, na área de influenciar os empresários, na área de governo. Por quê? As pessoas da igreja estão lá. Basta você chamá-las e perguntar o que eu posso fazer para ajudar você e equipar você a fazer diferença lá. Nós estamos começando diversos projetos em diversos segmentos de influência da sociedade. E eu não sei até quando isso vai. Eu conheço uma cidade nos Estados Unidos que fez isso. Eles eram 200 membros e eles formaram um fundo de desenvolvimento de liderança para a cidade, com 2 empresários que a igreja tinha. Eles falaram, mas nós não temos liderança nem na igreja, pastor, e você chama a gente para ajudar a formar a liderança na cidade? Ele falou, vamos começar. Bom, 10 anos depois, essa igreja tem 500 empresários que investem nesse fundo de desenvolvimento de liderança da cidade. Essa igreja tem mais de 10 mil pessoas hoje. Eles começaram, por exemplo, oferecendo um tipo de capacitação similar ao Summit para os educadores. Os professores olharam e disseram assim, quem devia oferecer isso para a gente é o governo, mas não faz. A igreja nem deveria se preocupar com a gente. Eles se preocuparam com a gente. Ofereceram um tipo de capacitação anual. Depois eles ofereceram palestras mensais para a gente. Sabe o que eles pensaram? Deve ter mais coisa boa na igreja, vamos para lá. E aí os professores começaram a ir, e depois os profissionais de saúde, e depois os empresários, e depois pessoas de governo. Percebe? É uma epidemia transformadora que você pode começar com 7 ou 10 pessoas, como a gente começou aqui na nossa cidade. Vamos então para a nossa última pergunta da noite, né? Algumas pessoas perguntaram muito sobre capacitar líderes, e a gente queria deixar uma pergunta que eu acho muito legal aqui. Qual que é o primeiro passo, Josué, que eu posso dar para pensar de fato em como treinar os líderes da minha igreja? Eu diria que é criar uma pequena filosofia. Em que você quer treinar esses líderes? Lembra da pergunta que eu fiz? Não é qual a necessidade deles, mas onde você quer que eles estejam.
Você quer treinar líderes simplesmente para os departamentos ou ministérios da sua igreja? Ou você quer treinar pessoas estratégicas para a igreja e para a sociedade? Escreva 3, 4, 5 coisas. O que é mais importante para você, que vai caracterizar essa filosofia de capacitação de líderes? Nesse pequeno livro que o Tiago mencionou aqui, Como Capacitar Líderes na Igreja, a gente fala sobre isso. Por quê? Porque Jesus fez isso. A filosofia de treinamento de Jesus está em Filipenses 2, 5 a 11, que é serem servos, que é darem a sua vida pela missão, que é estarem dispostos a morrer, e foi tudo isso que ele ensinou para os 12, aliado com o que está em Mateus 5, sobre as bem-aventuranças. Foi a segunda parte da filosofia de Jesus. Crie uma filosofia básica, coisas de 3, 4, 5 passos. Em seguida, comece a pensar num pequeno grupo de líderes que você pode chamar para fazer aquilo que a gente chama de criar a comunidade da visão. Vocês gostariam de ser treinados? Vocês gostariam de receber investimento na vida de vocês? Eu não estou chamando vocês para um cargo, para uma função. Eu estou chamando vocês para investir na vida de vocês. E para que onde vocês estiverem, vocês façam uma tremenda diferença. Aquelas pessoas que, quando você convida para um cargo e para uma função, dizem assim, não, eu não sou líder, elas vão ter uma resposta totalmente diferente. Alguém pensou em mim. Alguém pensou em que eu tenho potencial e quer me equipar para isso. Provavelmente foi o que os 12 pensaram. Terceiro, escolha alguma coisa básica, faça um desenho. Nós vamos começar por esse primeiro passo, e depois nós vamos subir o segundo degrau, e o terceiro, etc. Não é um programa, um curso de final de semana, não é isso. É uma caminhada, mais ou menos como Jesus fez. E outros recursos que a gente tem aqui na Visionar, como um material chamado Grandes Igrejas, Pequenos Líderes, que são aqueles que seguram a bacia, a toalha, vão te ajudar na continuidade desses passos. Mas primeiro, escreva bem simples, uma filosofia. Onde eu quero que essas pessoas estejam? Convide um grupo de pessoas, crie a comunidade da visão, dê os primeiros passos e desenhe uma linha de longo prazo para investir nesse grupo. E eles vão fazer o resto. Lembra da frase do Moody? Chama 10 pessoas para fazer o trabalho que você está tentando fazer sozinho. E esses 10 vão se multiplicar inúmeras vezes. Pessoal, recebemos outras várias perguntas, mas a gente não vai conseguir responder a todas. Por favor, mande para a gente a sua pergunta, a sua questão, para contato@envisionar.com. A gente vai ter todo o prazer de responder você e interagir um pouco mais com você com mais tempo, tá bom? E a gente quer agradecer a todos os nossos parceiros que divulgaram a live, foram várias organizações do Brasil, e também você que participou conosco de todo esse tempo aqui da live. Na próxima semana a gente vai ter uma nova live e todos vocês são convocados para aquele assunto que eu falei do Kids, né? E se você ainda não nos segue nas redes sociais, busque lá que você vai ficar por dentro de todas as novas informações e por tudo que acontece, né? Envisionar.oficial e Líder Summit, tá bom? Muito obrigado e nos vemos na próxima. Espero ouvir falar da revolução que a sua igreja vai fazer na sua cidade. Deus te abençoe. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de ter assistido essa live, que o Senhor continue derramando a tua bênção sobre a vida do pastor Josué Campagnani, Tiago Faria, e que os irmãos tenham compreendido o papel importante e relevante que tem a nossa igreja nessa cidade para o crescimento do Evangelho. Nos dá uma noite debaixo da tua paz, abençoe cada casa, cada lar nessa cidade, cada lar de cada irmão dessa igreja. Fica conosco, nos abençoando, nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus se derrame sobre todos nós e permaneça para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.